Meio à volatilidade com desafios geopolíticos e incertezas globais, o ambiente de investimento está mais complexo. Os últimos acontecimentos reforçam a necessidade de se preparar para esse ano de 2026, que já está aí, batendo na porta. E sobre as perspectivas, as oportunidades e também, obviamente, sobre os riscos aqui para os investimentos e os riscos de investimentos globais, principalmente. Eu converso agora com o economista-chefe da Nomad, Danilo Gliori. Já está aqui comigo, Danilo. Bem-vindo sempre aqui, meu querido. Que bom poder bater esse papo com você agora aqui nessa manhã. Bom dia, Débora. O prazer é nosso. Muito legal estar aqui com a CNN novamente. Danilo, vamos lá. Eu estava dando uma olhada num relatório que vocês divulgarem na Nomad, falando justamente sobre um otimismo cauteloso para 2026, mesmo com os riscos fiscais nos Estados Unidos, tensão geopolítica, ou seja, o que sustenta esse equilíbrio no ponto de vista de vocês entre oportunidade e também essa cautela no cenário global? E aí eu puxo pelo cenário global, obviamente, porque a gente, apesar da gente ter tido todo esse tarifaço, tudo veio meio que se acomodando nesse finalzinho de ano, acabou que isso trouxe um certo fôlego para a nossa Bolsa Brasileira também, mas a gente tem muitos gatilhos que são importantes a serem acompanhados, e é essa questão geopolítica que pesa no momento, na visão para vocês? Olha, a questão geopolítica certamente faz parte aí do tabuleiro de riscos, que a gente tem observado. A gente tem que lembrar que, assim, a economia global, vem de dois grandes momentos muito diferentes, mas que elevaram muito a barra da incerteza quando a gente começa a olhar, para alternativas de investimento. Primeira delas, pandemia, né? O tempo já está passando, mas a gente sabe que ainda tem muita herança, do choque enorme que foi, a pandemia do coronavírus lá no início dos 2020. E mais recentemente, onde entra a história geopolítica, vamos dizer assim, todas as mudanças, um pouco atribuladas, promovidas pelo governo Trump. E aí sim, a mudança no relacionamento entre países parece estar acontecendo de uma forma bastante importante. Então a gente tem fatores de incerteza muito importantes. Uma parte ligada ainda à gestão da pandemia, mudanças na economia, formas de trabalhar, toda a evolução da tecnologia, e aí, mais recentemente, uma nova forma dos países se relacionar, seja via comércio internacional, seja via relações ligadas à defesa, então tem muita mudança no cenário que eleva a incerteza. Muito bem. Por outro lado, uma série de expectativas mais pessimistas, ainda não se materializaram. A gente achava que esse ano a inflação ia voltar com tudo, tinha um cenário de recessão, de estagflação até para os Estados Unidos. Isso não aconteceu. Se a gente voltar para 2023, para pegar um pouco de incerteza ainda da pandemia, teve alguma coisa semelhante. Muita gente também apostou numa recessão global naquele momento, também acabou não se verificando. Então, tem duas coisas aqui para a gente ponderar. O que não falta é fator de risco. Então, não dá para entrar em 2026 falando, putz, olha, os indicadores aí aguentaram bem, seja macro, seja bolsa, vamos com bastante otimismo e tomar mais risco. Acho que não se trata disso. Por outro lado, a gente não consegue ainda enxergar algo mais, vamos dizer assim, perigoso, a ponto das pessoas tirarem todo o risco da sua carteira. Então, a gente usa esse termo, que é um termo muito utilizado, na verdade, e assim, olha, manter a calma, sempre ter um norte calcado em diversificação, e o interessante desse relatório, que o nosso time aqui de pesquisa produziu, é que a gente vai explorar, bom, como é que a gente pensa em diversificação, numa estratégia de diversificação para 2026, levando em consideração todos esses elementos que a gente estava começando a conversar aqui. Agora, Danilo, pensando na renda fixa americana, a curva de juros dos Estados Unidos passou a contar duas histórias aqui, dois cenários aqui para a gente. Juros curtos caindo, longo pressionados. Para o investidor brasileiro, onde faz mais sentido se posicionar ao longo da curva em 2026? Então, essa é uma das coisas interessantes que a gente tem analisado. Então,
No ponta mais curtinha, né, de curto prazo, a gente está vendo aí um fechamento da curva, né? Ou seja, diminuição da taxa de juros, a gente está aí no início de um ciclo de corte de juros, a gente não sabe o quão profundo vai ser ainda, mas tudo indica que ainda tem espaço para mais redução de juros ainda nos Estados Unidos. Do outro lado, na ponta mais longa, né, a gente tem um aumento, né, do chamado term premium, né? Então, investidores pedindo mais preço para poder investir em títulos de longo prazo dos Estados Unidos. Tem muito a ver com questões fiscais. Então, a nossa cabeça é que vale a pena ficar mais no meio da curva, né? Você já aproveitar um pouco já da inclinação positiva, de retornos mais altos, mas sem alongar muito o período, né? O que diminui, então, o risco de mudança da taxa de juros. Estamos falando aí no horizonte entre 7 e 8 anos, acho que já estaria interessante. Perfeito, Danilo. Nosso tempo é curto por aqui, senão a gente teria aqui bastante papo pela frente, mas quero agradecer bastante. É sempre ótimo papo, ótimas análises. Conversamos aqui com o Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Muito obrigada, meu querido. Uma ótima quarta-feira para você. Joia, Débora. Tudo de bom aí para vocês. Muito obrigado pela oportunidade.